texto de Lucas 10, o 19 e o 20 apenas. Só o versículo 19 e 20, isso. Vamos pregar sobre o antídoto contra o diabo, com base nesse trecho aí da palavra de Deus. Vamos ler, ó. Eis que vos dou poder para pisar em quem? Serpentes e escorpiões e o que mais? E sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem em vossos nomes escritos nos céus. Glória a Deus. Senhor, que maravilha é o Evangelho. É Ele que joga luz e que arranca a gente da ignorância, da sabedoria, ciência. A gente fica muito inteligente, espiritual. Saímos da estupidez e deixamos de ser levado qualquer conversa no planeta Terra, porque na nossa mente passa a fazer parte o conhecimento do sábio dos sábios, que é Jesus, que veio do céu para revelar a verdade, nos guiar em toda a verdade e de fato nos libertar. Como Ele mesmo disse: conhecereis a verdade vos libertará. Abençoa a gente mais uma vez na exposição da Tua palavra. Na verdade é uma sequência, ela está sendo pregada desde o início desse culto, cantada, orada, ministrada, agora na pregação do Evangelho. Nos abençoe em nome de Cristo, amém. Podem sentar, irmãos. Vocês estão em casa pela internet, obrigado por vossa ajuda, estar conosco, por vossa comunhão. Vamos então pregar sobre esse tema, o antídoto contra o diabo. E os evangelhos, eles são a prova que Deus cumpriu o que Ele prometeu que daria aos discípulos. E o que foi que Jesus prometeu, entre tantas coisas, uma das principais promessas dele, que Ele disse que daria aos discípulos? Ele disse que daria poder para os discípulos pisarem em serpentes e escorpiões. Muitíssimo obrigado. E também sobre todo o poder do maligno. Nós acabamos de ler isso em Lucas 10, essa promessa dele. A irmã Bruna vai pôr Marcos, o outro evangelista, também vai dizer a mesma coisa. Marcos 16, a partir do versículo 17, o evangelho diz, ó: estes sinais seguirão os que creem. Que sinais? Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. E mais, irmã Bruna? Pegarão, ó, nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos, ó, sobre os enfermos e sararão. Esses dois textos, tem outros do Evangelho, que mostra esses bichos peçonhentos relacionados com poder do inferno. E Jesus falando nesses momentos aí. Então, que relação tem entre esses seres, né? Esses animais, esses répteis, serpentes e escorpiões, com o poder de Cristo, ou o poder que Ele prometeu que nos daria para enfrentar Satanás, que é outro ser? Qual a relação que tem? E que relação também esses animaizinhos tem a ver direto com o maligno e com o poder da gente pisar no maligno? Vamos refletir um pouquinho sobre esse ensinamento do Evangelho e ver também que relação existe desses seres animais com o ser maligno e a alegria de pertencermos a Deus. Eu fico impressionado como algumas criaturas do reino animal ficam estigmatizadas, né? Ficam marcadas pela ligação que algumas das capacidades que esses animais têm de atacar e defender. Você vê uma cobra, uma serpente, a capacidade que ela tem para se defender é atacando. O escorpião
A capacidade que ele tem para se defender é atacando. Então é uma coisa natural que Deus deu para eles, esses seres. Mas por causa dessas qualidades desses animais, eles terminaram por ser estigmatizados, porque determinado ser criado por Deus, como esses aí, por eles terem esses pontos fortes, que é baseada no instinto de sobrevivência deles, essas ações, quando associadas a seres espiritual do mal, pronto, está garantido para esses animais o estigma negativo. E os seres humanos vão percebê-los por resto da vida de uma forma negativa. Eu não conheço uma pessoa que gosta de escorpião. Eu conheço pessoas que gostam de cobra, desde que ela não seja venenosa. Mas tem gente que gosta de cobra venenosa, que são os especialistas dos institutos que colhem os venenos dela para fazer vacinas e remédios, antídotos. Tirando esses profissionais, todo mundo odeia cobra, todo mundo odeia o escorpião. E foi Deus que criou esses bichinhos. A gente passa então a ter uma imagem negativa deles, porque as produções religiosas, tanto escritas como qualquer tipo de expressão artística religiosa, elas passam a associar esses animais com seres, ações de seres malignos. E a partir desse ponto, os adeptos das religiões, qualquer religião, passam a ver com repugnância tanto aquela ação que é natural do animal atacar e se defender, como o próprio bichinho. Esses animais, no imaginário popular, passam a ser sinônimos dos males que nós humanos sofremos do mundo espiritual da maldade. A partir dessa percepção religiosa, dessa associação dos animais peçonhentos com os seres malignos, aí a gente faz a conexão na nossa imaginação, isso afeta a fé, a compreensão das coisas espirituais, de uma forma que nós passamos a compreender os ambientes espirituais da maldade. A gente passa a ver as entidades malignas como alguém que nos aferroa. A gente sabe que Satanás é mau, que o diabo é mau, que os demônios são maus, mas a gente não os vê. Mas quando a gente vê um escorpião, quando a gente vê uma cobra, na hora a gente viaja lá na Bíblia e vê a serpente falando com Adão e Eva. E além de saber que se ela morder nós a gente vai morrer, se não tiver antídoto, a nossa mente na hora compara com uma coisa má, que nos faz mal. E de fato, gente, olha, os seres malignos, eles aferroam, eles mordem, eles envenenam espiritualmente pessoas. Não é à toa que as religiões fazem essa associação. Se o escorpião te morder, você vai sofrer muito. Se a cobra te picar, você vai sofrer muito. Quando você lê um pouco mais sobre os símbolos animalescos, quando você pesquisa nas religiões e animais, você digita no Google, no site de busca da sua preferência, digite lá, religiões e os símbolos animalescos, ou dos animais. E você vai encontrar nas crenças religiosas das principais religiões do mundo, você vai perceber a presença de vários animais que Deus criou, como a coruja. Eu anotei alguns que eu achei, né? A serpente voadora, encontrei nas religiões, associando com fé, com seres, com deuses. O dragão,
Encontrei o monstro marinho. Tudo isso é usado nas religiões. O leão que ronda ao redor ou ao derredor. Encontrei os chacais. Encontrei bodes, cabritos, abutres, raposa. O próprio Jesus citou a raposa, fazendo uma comparação que ele não tinha onde descansar. Rãs. O Apocalipse tem rãs saindo do poço do abismo. Touros. E obviamente as serpentes, os escorpiões. Seres que pertencem ao imaginário correlacionado com o mal. Todos esses animais, gente, vocês encontram também nas narrativas bíblicas. Todos esses que eu citei também estão na Bíblia. Encontrei no hinduísmo, encontrei no budismo, encontrei no shintoísmo, em todas as principais religiões. E encontrei todos esses animais aqui na Bíblia. Muitos deles na própria Bíblia com a associação ao mal. Mas em nenhum versículo da Bíblia eu encontrei a palavra de Deus declarando que esses animais são maus. Em nenhum versículo da Bíblia. Pelo contrário, o que eu encontrei na Bíblia sobre esses animais é a Bíblia elogiando esses bichinhos. Coisa que a gente não faz. Duvido se elogiar uma cobra e escorpião. Mas a Bíblia elogia. A Bíblia diz que Deus os criou, eles foram feitos por Deus. E depois mostra a própria opinião de Deus sobre a criação desses animais, dizendo que foi muito bom. E viu Deus que era bom. Elogiando a peçonhazinha. Então a palavra de Deus chama todos os animais de bom, não de mal. Ou seja, os pobres desses bichinhos nada tem na prática a ver com o diabo. Nenhuma relação com o diabo. Mas, por exemplo, na Índia, uma vez eu fui lá. É um país que é predominantemente, a religião deles é o hinduísmo. E os animais são todos relacionados ao mundo espiritual, porque eles creem, a crença principal se chama panteísmo, que significa tudo é Deus e Deus é tudo. Tá? Então os indianos, tudo para eles é sagrado. Eles têm a vaca sagrada, o rato sagrado, a barata sagrada. E sagrados para eles são todos os animais existentes. Todos. Por sua vez, o budismo mantém uma relação idêntica de reverência com todas as criaturas. E nenhuma das criaturas para o budismo é imunda. Todas são muito bem-vindas. Eles gostam muito mais de cobra do que nós, de escorpião. Eles têm mais respeito pelos animais do que os cristãos. E por crerem dessa forma, eles acabam por preservando mais a natureza que Deus mandou nós governarmos como mordomos. Mas, pela simbolização religiosa que eles fazem, eles acabam estigmatizando os animais. Quando eles associam pela sua religião a divindades e por considerar eles como divinos também. E aí quando acontece lá na religião deles de calhar de uma das divindades fazer o mal, aí está lá algum dos animais associados ao mal, portanto eles na hora entendem que aquele bicho é mau, é maligno. E acabam por perpetuar esse estigma, o que a Bíblia não faz. Na Bíblia os animais são apenas animais. Os seres humanos são seres humanos e os seres malignos são seres malignos. Tudo no seu lugar, tudo bonitinho, tudo certinho. Tudo tem coerência na Bíblia. Mas a verdade, gente, é que o mundo espiritual ele existe. Ele existe, ele é real. E por ser invisível, por ser imperceptível aos olhos humanos, precisa ser ilustrado, ele precisa ser simbolizado, ele precisa ser metaforizado.
por coisas visíveis, palpáveis, experienciáveis, tocáveis. E é por isso que a Bíblia faz as associações. Como é que você vai ver um demônio? Como é que você vai ver Satanás? Ele existe, são bilhões de demônios, diz a Bíblia. Você não vê com esse olho. E para que você compreenda e não ficar brincando, sabe? Achando que eles não existem, dando de ombro, virando as costas, zoando, sabe? Ignorando. A Bíblia Sagrada fala sobre eles fazendo associações com elementos que você conhece, que você estuda, que você até pesquisa, como alguns animais. Usa lua, usa sol, usa estrelas. Jesus usava semente, animais, chuva, sol. Tudo que a gente conhece, a Bíblia associa para revelar o mundo espiritual do bem e o mundo espiritual do mal. Tudo isso é conhecimento. Quem ignora isso não cresce na fé. Então, meus irmãos, o mundo espiritual existe. Ele tem seus venenos. Venenos adoecedores. Entenda isso. Agora você vai entender por que a Bíblia associa escorpião, serpentes com seres malignos. Para mostrar para o povo de Deus não ser ignorante espiritualmente falando, que o mundo espiritual tem venenos adoecedores. O mundo espiritual do mal tem venenos letais. Tem venenos mortíferos. O mundo espiritual do mal existe e tem seus oportunismos, seus ataques surpresa, seus botes traiçoeiros. Percebe a associação com os animais peçonhentos? O mundo espiritual tem suas mordidas doidas e sutis, suas manifestações repugnantes, suas assombrações, seus uivos, de toda sorte de veneno e pânico que desintegra a alma humana. Eu conheço gente possessa, louca, que não tem estabilidade nenhuma. A alma é totalmente transtornada. Nada é sano. Nada. São seres espirituais malignos que habitam na escuridão da alma sem Deus. E que saem do corpo humano. Mostre para nós aí, irmã Bruna, Marcos 1:26. Olha, eles habitam no profundo do ser do humano. Ele não habita na serpente. Ele não habita no escorpião, mas no ser humano a Bíblia diz que habita. Não tem um versículo que diga que e o escorpião estava possesso e Jesus expulsou o demônio do escorpião ou da serpente. Isso não existe no Evangelho. Agora, na alma humana, é tão terrível a ação maligna que a pessoa só não vai morrer, irmã Dileide, se Jesus chegar e arrancar. E quando Jesus chega e arranca, olha a forma como eles saem de dentro da alma humana. Olha aí, leia aí para você ver aí. Para vocês que estão em casa, na internet, é Marcos 1:26. Vamos ler juntos, irmãos? Então o espírito imundo, olha aí, isso é forte. Qual é a situação dele lá dentro, gente? É de convulsão. É de convulsão, gente. Entendeu, irmã Geise? Será que eu ensino as crianças? O demônio habita em pessoas e não em animais. É tão terrível a ação dele, tão peçonhenta e letal, que ele se convulsiona. Quando Jesus chega, o negócio é terrível de ler dentro da pessoa, que ele não quer sair. Ele quer matar, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para quê? Respondam. Para que tenham, vão bem forte para a glória de Deus, para que tenham vida e vida em abundância. Ele, Regilene, ele se convulsiona dentro daquela pessoa que ele quer matar. Mas só que agora Jesus chegou, meu amigo. E se Jesus chegou, ele tem que sair.
convulsionando-se, continue lendo, e clamando com grande voz, o que é que acontece? Saiu dele. Pronto, saiu dele. É o que diz o Evangelho. Saiu dele. Ou, irmã Bruna, como explica o Lucas, são espíritos que entram em equipa. Na vida de alguns. E que se não for a Jesus, a vida dessa pessoa será destruída. Vamos ver, vamos ler. Para vocês que estão em casa, o texto é Lucas 8, versículo 2. Olha aí, gente, E algumas mulheres que haviam sido curadas de quê? De espíritos malignos e de enfermidades. Quem era uma delas? E aí? Saíram uma equipa. Aí você fica aí tendo medo de escorpiãozinho. O bichinho está lá, tranquilo, isso não é nada. Mas é o que você conhece como perigoso. É o que dá para você ver, é o que dá para você compreender. A cobra que está lá, Jesus faz a associação para você entender, porque é o que você conhece de perigoso. Porque o mundo espiritual horroroso você não vê, nem eu. Ele existe, meu amigo. Amanhã é segunda-feira, ele está na espreita. Você pegou o comboio, ele está lá. 7 diaconisa Cida, uma equipa na Madalena. Mas o texto disse, aí nesse versículo, que ela era uma ex-possessa. Porque Jesus já tinha chegado na vida dela e nenhum mais existia dentro dela. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Para que os irmãos e as irmãs que me ouvem tenham uma ideia da dimensão do mundo espiritual do mal, o mesmo evangelista Lucas, que era médico e, portanto, entendia de enfermidade física, emocional, reconhecia, por ser médico, a existência de enfermidade causada por bactérias, micróbios, vírus. Mas exatamente por ser médico, ele se deparou com outro tipo de enfermidade que até então ele não tinha estudado na faculdade de medicina. Mas agora que ele conheceu Jesus, juntou o conhecimento científico com o conhecimento espiritual. Redilene, você que prega e ensina, presta atenção nisso aqui, Aí agora a mente de Lucas dilatou, expandiu. Quanto conhecimento chegou na mente desse homem? E ele diagnosticou mais um tipo de enfermidade agora. Não apenas as físicas e emocionais, mas a enfermidade espiritual. Dos 4 evangelistas, só ele é médico. E é só ele que podia dizer isso que ele vai dizer aí no capítulo 13, versículo 11. Só ele tem competência para entender que isso era uma enfermidade que estava acontecendo lá. Estava ali uma mulher, o texto não diz que ela estava possessa, mas o texto está dizendo assim, que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Há 18 anos. O bicho um dia atacou ela, Edileide. Não sei se entregaram a alma dela lá nos despachos, não sei se ela era do batuque, não sei. O texto não diz. Certo é que um dia o bicho zoou com ela. Vou embora, mas deixou lá o quê? Uma enfermidade. Ele adoeceu essa mulher. Ele enfermou essa mulher. 18 anos, irmão Jairo. 18, meu amigo, não é pouco tempo não. 18 anos, parte da vida dessa mulher foi doente, cara. E ela andava de que jeito, irmãos? Curvada. Tenta imaginar a situação dessa mulher, gente. Ela não conseguia se deitar numa cama, Samela.
Era dor para todo lado nas costas. E não podia de modo algum, de maneira nenhuma endireitar-se. Então está aí, ó. Os espíritos, Lucas, o médico, disse assim: olha, tem muitas enfermidades biológicas, hereditárias, a gente se contamina e tal, mas tem uma também que é os bichos que colocam a enfermidade. Se você não tem Deus na sua vida, proteção, Lucas está dizendo que existem seres do mal que podem colocar enfermidade em você. E o pessoal fica brincando com isso. Eu não sou fanático não, gente. Eu não fico vendo demônio em tudo, não. Agora, eu não deixo de ver o que o Evangelho vê. O que o Evangelho me diz. Deus me livre de diminuir ou de aumentar. Eu não posso trair o Evangelho. Existe sim enfermidade. Quem está dizendo é o médico Lucas. Enfermidades espirituais. Causada por espíritos malignos. Deus me livre. Mas Jesus, sempre Jesus, a libertou. Vejam vocês aí. Vamos lá, Bruna? Olha aí, olha Jesus libertando a mulher de 18 anos, Diácono Marcos, ó. Vamos ler juntos para a glória de Deus, ó. E vendo a Jesus, porque Jesus sempre vê. Ó, Jesus sempre vê, diga, Jesus sempre vê. Isso é maravilhoso, Jesus sempre nos vê, Macida. Ó, e vendo a Jesus, o que é que ele fez? Leiam bem forte. Chamou-a si, vem cá minha filha, vem aqui comigo. Chamou-a si. E o que foi que ele disse para ela? Mulher, estás livre da tua enfermidade. Glória a Deus. Pronto, irmão. Vocês percebem que tanto a possessão como a enfermidade maligna, quem é o único que resolve? Só Jesus. Então diga, só Jesus. Diga para sempre Jesus. Sempre Jesus. É por isso que nesse púlpito aqui se prega Jesus, meus irmãos. Que Ele é maior do que tudo, do que todos. E não há nada que Jesus não resolva. Nada, absolutamente nada. Glória a Jesus. Então, diante dessa rápida explicação aí da clareza desses dois mundos, né? O mundo dos animais e o mundo dos espíritos maus, essa pinceladazinha que eu dei, agora já podemos concluir a nossa reflexão com o texto de Lucas 10 que nós lemos no início, tá? O que é que Jesus está a ensinar em Lucas 10, ali do versículo 17 ao 20, quando ele usou serpentes e escorpiões, associando esses bichinhos a seres malignos? O que ele está ensinando? Ele, gente, como já citei, quis apenas ilustrar a capacidade de ataque e defesa que esses animaizinhos têm. É um instinto deles, natural, com poder espiritual maligno. Ele quer que você entenda que existe um mundo espiritual maligno e esse mundo tem poder. Ele quer que você conheça a dimensão certa desse poder, para você não ignorar, não endeusar, não superdimensionar, mas também não diminuir, não ignorar e muito menos diminuir. Eles existem, eles são ativos. Ó, o texto diz, né, irmã Bruna, aí, ó, quando foi que Jesus disse isso? Se vocês lerem o início do capítulo 10, que nós não vamos ler, vocês leiam em casa, Jesus está dando instruções para 70 pessoas, 70 discípulos. Dá em detalhes o que eles tinham que fazer na missão. Isso aí, o contexto é missão, de pregar o Evangelho. E aí, eles voltaram, foram pregar o Evangelho e voltaram. Eles voltaram de que maneira, gente? Com alegria. Eles cantaram um cântico, fiquei feliz por causa desse tema de hoje. Um cântico aquele que fala, o primeiro que fala da alegria, como é que é? Tem uma parte lá que fala da alegria, né? Da primeira música de hoje. Tem um trecho lá que fala da alegria. Aqui é alegria, não sei de que lá que vocês cantaram. Vê se vocês recuperam aí esse trecho aí. Aí, eles voltaram com alegria. Ah, tá aí, chamar a Bruna é a fera mesmo, hein, Bruna? Ó, encheste minha vida e meu coração de alegria. Vocês vão ver que esse trecho dessa música tem tudo a ver com o que Jesus quis dizer e ensinar aqui, quando ele citou cobras e escorpiões associando a força do mal. Volta lá no texto, por favor, irmã Bruna, agora. Tá? E aí eles enxergaram de alegria. E o que eles disseram para Jesus? Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Aí Jesus disse assim:
Eu vi Satanás como um raio, uma velocidade incrível. Enquanto você estava evangelizando, enquanto vocês estavam entrando de casa em casa fazendo discipulado, vocês não eram crentes apenas de banco, não era crente apenas de sábado. Enquanto vocês estavam indo de casa em casa como eu mandei, enquanto vocês estavam me obedecendo, o demônio não ficou quieto e tentou atacar o trabalho de vocês. Mas quando ele tentou atacar, vocês mesmos acabaram de trazer o relatório para mim e disseram que ele teve que se submeter a vocês. Ele não prevaleceu contra vocês. Se vocês estiverem saindo da casa de vocês e indo ajudar as famílias que estão sendo atacadas pelo ferrão maligno, tentando destruir as famílias e arrancar fé, se vocês saírem para evangelizar, como eu ensinei desde o versículo 1, Satanás vai se levantar, mas ele já vai levantar para cair. E enquanto vocês faziam isso, eu via, Jesus via. Eu via Satanás como um raio. A queda dele era tão terrível que não tinha nem de negociação, porque eu não negocio com ele. O bicho desabava, caía que nem uma âncora despencando do prédio, caía no chão. Olha, veja se vocês percebem, gente, a visão espiritual, porque como a gente não enxerga o mundo espiritual, mas Jesus, vocês percebem o esforço de Jesus para mostrar para nós como funciona esse cenário invisível e real, perigosíssimo. Enquanto você está trabalhando, Regilene, quer ver? Não trabalha para Deus, não lê Bíblia, não ora, não se importe com a igreja, fica lá enrolando. O bicho vai estar em pé. O bicho vai estar forte, dando gargalhada e fazendo o estrago que ele quer. Agora, quando você sai para fazer a obra, o bicho desaba. O bicho desaba, mas cai numa velocidade absurda como um raio. Segue, Bruna. Foi nesse momento dessa cena que ele disse a palavra que eu estou pregando hoje para vocês. Assim, olha, eu vos dou poder para pisar. Que é a única maneira deles entenderem como é que eles venceriam esse bicho que desaba. Eu dou para vocês a autoridade para vocês pisarem nos seres perigosos, letais, venenosos. Toda espécie de força. Pode ver que ele associa na hora o que eles conheciam de vivência, porque naquele tempo eles não moravam em cidades, era comum ter muito animal. As cidades eram muradas porque os animais vinham e devoravam criança mesmo. Se deixasse o leão, o urso. Davi, por exemplo, era pastor de ovelha. 2 vezes, pela graça de Deus, ele matou um urso e um leão que atacava as ovelhas dele. Era comum os animais conviver com os seres humanos nesse contexto aí. Então eles conheciam de animais. Aí Jesus na hora fez a associação. Eu vou dar poder para vocês vencerem toda a força do inimigo. E nada fará dano algum para vocês. Satanás não pode fazer dano a vocês. Porque quem deu poder para vocês fui eu. Vocês são meus. Olha a sequência do texto. Vão entendendo que... Olha aí. Aí ele coloca uma adversativa. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. De novo alegria aí, de novo. Alegrai-vos antes. Não é que você não pode se alegrar quando o demônio é expulso por Jesus por meio da sua vida. Ele não está dizendo aqui para não alegrar. Ele está dizendo antes de ficar fazendo festinha porque o demônio cai, antes dessa alegria, coloca uma alegria antes. E a alegria que nós precisamos ter, porque é ela que vai nos garantir o antídoto para o mal não fazer mal para nós, para nenhum dano nos atingir. Antes, o que é que nós temos que fazer? Qual a atitude espiritual que é Jesus que está falando, não eu? Eu não posso ignorar isso, eu não posso passar a vida inteira sem entender esse mistério do ensino de Jesus, porque ele é totalmente espiritual. Eu tenho que ter muita alegria na minha vida, de ter o meu nome escrito aonde? No livro da vida.
Esse é o antídoto, gente. Você se apropriar dessa verdade, pela fé. Você crê em Jesus de verdade, Kedman? Então ele está dizendo assim, se apropria dessa verdade. Coloca esse negócio aí dentro. Aconteça o que acontecer na tua família, os perrengues que você passa. Venha o que vier, Kedman. Essa alegria você não pode perder, porque é essa alegria que é o antídoto contra todas as astutas ciladas do diabo. Você vai dizer assim, eu sou de Jesus. O meu nome está no livro da vida. Eu sou de Deus. Portanto, nada, Regilene, pode te atacar e te ferir, te machucar. Quem está ensinando isso é Jesus. A maioria do pessoal ignora isso aí. Não leva a sério a profundidade do que Jesus está a ensinar. Então, o antídoto, irmãos, o antídoto é esse. A alegria espiritual. A alegria espiritual, que é fruto da consciência de se perceber como pertencente a Deus. Eu sou de Deus. Isso, se isso não causa alegria em você, duvide da sua conversão. Vocês têm certeza que Jesus me comprou com seu sangue, que Ele colocou o nome dEle em mim, e que disse que eu sou justificado e que nenhuma condenação há mais para mim. Quando eu me aproprio de verdade disso, o Espírito Santo habita em mim e começa a me dar grande alegria. Não é à toa que Davi orou no momento mais desesperador da vida dele, quando ele pecou. Ele disse, não retires de mim o quê? A alegria da tua salvação. Não retires a alegria da salvação. Não retires de mim o teu Espírito. Isso é tão verdadeiro. E após os discípulos chegarem fazendo a celebração da submissão maligna, o Senhor engata na sequência. Não é que Ele queria cortar a alegria. Ele disse assim, não, tem uma alegria que vem antes. É uma alegria superior, tá? É a alegria de vocês serem meus, tá? Jesus está dizendo assim, por favor, não ignorem. Não é apenas uma alegria maior para vocês, porque eu vou mostrar para vocês agora no final o que é que causa em Jesus você de fato levar a sério o que Ele está dizendo sobre a alegria. Ele quer que vocês se alegrem por ser dele. Por quê? Porque no final eu vou mostrar para vocês o que Ele sente quando vocês sentem essa alegria. Isso contagia Ele. Isso causa um impacto poderoso no próprio Salvador, no próprio Jesus. O texto vai mostrar que Jesus é um Salvador alegre. E é o único momento que diz que Jesus é alegre é quando você se alegra de ser dele. E ele diz que esse antídoto, ele é poderoso para qualquer ação maligna contra você, que nada vai te atingir. Então é um dos ensinos mais centrais de Jesus, que todo crente deveria entender logo, desde cedo isso, para não sofrer como muita gente sofre por ignorância do espiritual, do mundo da maldade. Quando eu me alegro por ser de Jesus, põe o versículo 21 aí, Bruna. Olha o que acontece com Jesus. Olha como é lindo. Assim que Jesus disse assim, olha, alegrem-se antes, por nome de vocês está escrito no livro da vida, por vocês pertencerem a mim. O que é que aconteceu com Jesus? Porque os discípulos na hora, Fabiane, entenderam. Aí eles pararam de fazer a festinha, porque os demônios se curvavam a ele, e sentiram um grande espanto de alegria, quando eles entenderam a revelação, de que Jesus disse assim, olha, vocês têm o nome de vocês escrito no céu. Para um pouquinho com essa festinha sobre os demônios curvados, porque no céu, todo mundo está curvado diante de meu Pai. E logo, quando eu chegar lá, vencendo a minha batalha aqui, todo mundo vai se curvar diante de mim. Quando eles entenderam isso, o que aconteceu com Jesus, irmãos? Vocês conseguem ver a imagem de Jesus agora, pastor Sérgio? Se você estivesse lá, você consegue agora, 2000 anos depois, tentar ver essa imagem? Na mesma hora, o que aconteceu? Se alegrou Jesus em espírito. E disse o quê?
Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Ele exultou, ele pulou. A palavra exultar é da rodopios. Se vocês estivessem lá, vocês tinham visto Jesus dar uma rodopiada de alegria. É sério, a palavra exultar é rodopiar. Ele ficou tão feliz, irmã Cida, quando os discípulos entenderam que a maior festa é a festa da salvação. Entendeu? É a festa de ter o nome escrito no livro da vida, porque é a obra dele. Significa que os discípulos finalmente entenderam que ele era o Salvador e que tinha poder para salvá-los. Não apenas livrá-lo das ferradas de Satanás, das ferroadas, mas livrá-lo do poder da morte eterna e levá-los para o céu de luz. Amém, irmãos? Então, qual é o antídoto contra as ferroadas e as ciladas de Satanás? É a alegria de ter o meu nome escrito no livro da vida. É a alegria de pertencer ao reino de Deus, de agir com o coração alegre. Aí, para concluir, vocês vejam o que está no contexto anterior. Quando eu tenho essa alegria, aí o texto diz antes dos versículos do início do capítulo que aí eu entro nas casas, eu abro a Bíblia, eu ensino o Evangelho. Eu não tenho dúvida do poder do Evangelho. Quem já deixou eu entrar nas casas sabe disso. Como disse o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Se o bicho se manifestar, irmã Cida, o que é que Jesus me garante que eu não duvido? Ele vai cair como um raio. Ele não vai prevalecer. Eu vou ficar alegre? Vou ficar alegre. Mas eu já me apropriei de uma verdade maior, que eu vou lá pregar, e eu tenho que deixar as pessoas que me ouvem convictas de que eu estou ali para mostrar que existe um Jesus que não só expulsa os demônios do corpo das pessoas e da alma das pessoas, mas principalmente ele faz isso para depois colocar um outro lá dentro, que também é espírito, só que a qualidade desse espírito é diferente. O nome dele é Espírito Santo. Não é imundo, é santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor, a garantia da nossa redenção, ou seja, do meu nome escrito nos céus. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus? Então, alegre-se porque você é salvo, pelo amor de Deus. Seja alegre e feliz, mesmo que tenha com ferroada. Mas nada pode roubar a tua alegria, a alegria da salvação. Nada, 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 absolutamente nada. E esse é o antídoto contra qualquer ação de Satanás, assim diz o Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. E se eu não quero mudar o esquema de vocês do música de louvor, por favor, vamos cantar uma música. Mas pode ser aquela primeira, porque ela fala de alegria, aquela música primeira que vocês cantaram aí. Tá? Ela fala dessa alegria que a palavra de Deus causa em nós. Vamos adorar a Deus com essa música e depois nós vamos orar e fazer as ministrações finais.